Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, professor Luiz Jorge aqui, para dar um direcionamento em relação a algumas questões pertinentes à primeira fase da OBMEP, certo? Como é que vai funcionar isso? Observe que muitas questões elas têm um padrão, né? Então, o que vai acontecer? Eu preciso identificar que tipo de assunto pode ser cobrado na prova. E da fase um não tem como não falar de lógica. Toda questão vai ser resolvida basicamente da mesma forma e todo ano eles ficam alternando entre uma questão parecida, outra questão mais ou menos assim, de lógica, e que envolve esse raciocínio. Então, o que você vai fazer? Você precisa ter em mente como que essa questão vai se apresentar e como é que você vai resolver esse tipo de questão, ok? Então vamos lá. Vovó Vera quis saber qual de suas 5 netinhas tinha feito um desenho na parede de sua sala. As netinhas fizeram as seguintes declarações. Então vamos à primeira. Emília, não foi eu. Ela já chegou dizendo que não foi ela. Luísa, quem desenhou foi a Marília ou a Rafaela. E Marília não foi a Rafaela e nem a Vitória. E Rafaela fez a seguinte afirmação: não foi a Luísa. Então Vitória disse: Luísa não está dizendo a verdade. Então, se apenas uma das netinhas mentiu, quem fez o desenho? Então vamos lá tentar resolver essa questão aqui rapidamente. Você vai colocar lá Emília. Deixa eu fazer diferente aqui. Então, vamos lá. Emília, vou colocar aqui Emília, Luísa, Marília, Rafaela e Vitória. Cada uma fez uma afirmação. Achei melhor assim, porque fica mais fácil de identificar. Então, observa que a gente vai atrás, nesse tipo de questão, das contradições. Então, você pega sempre a fala daquela que contradiz uma outra. Por exemplo, Vitória, ela falou que a Luísa não está dizendo a verdade, certo? Mas o que foi que Luísa falou? Quem desenhou foi a Marília ou foi a Rafaela? Então, a Luísa não faz menção diretamente à Vitória. Então, vamos admitir que o que a Vitória está falando é mentira. E vamos acordar que todas as outras falaram a verdade, já que apenas uma das netinhas mentiu, certo? Então vamos lá. Emília disse o quê? Não foi eu. Beleza. Pelo que a gente falou, tá certo. Luísa, quem desenhou foi a Marília ou a Rafaela, certo? Marília, não foi a Rafaela, vou fazer aqui, e nem a Vitória. Então, bora seguir o que ela falou. Então, não foi a Rafaela e não foi a Vitória. A Emília já disse que não foi ela também, certo? A Luísa disse que não foi ela, porque tinha sido uma dessas duas. Então, quem é que vai necessariamente ter desenhado isso? A Marília, já que ela falou a verdade, também, né, falou a verdade. Então, a Luísa não mentiu, disse a verdade. Então, quem mente vai ser a Vitória. E o que ele perguntou? Quem fez o desenho? Não, ele não perguntou quem mentiu, ele está perguntando quem fez o desenho. Então, quem fez o desenho foi a Marília, letra C, certo? Então, observa que esse tipo de questão, ela não é difícil. Esse tipo de questão não é difícil, mas você precisa ter mais ou menos
essa expertise de verificar as contradições. Então, a gente assume que alguém está mentindo e tenta verificar. Você poderia também fazer o contrário, né? Se você fizesse o contrário, você ia chegar numa contradição no seu pensamento lá. Então, sugiro que faça esse exercício, tá bom? Para que você verifique realmente a validade dessas afirmações, mas assim, não tem um padrão para você começar, mas eu geralmente eu começo essa questão fazendo assim para que ela não fique muito longa, tá bom? Então deixa eu apagar aqui, porque eu estou escrevendo na tela. Então, se eu não apagar, isso daqui vai para a próxima tela, tá bom? Então, vamos à próxima questão. Próxima questão, essa daqui já foi, agora é essa. Ana, Cláudia, Joaquim, Pedro e Fabiana se esconderam durante uma brincadeira. Nessa brincadeira, você tem as regras. Havia exatamente duas crianças na casa da árvore. Pedro, que nasceu em São Paulo, se escondeu junto com Fabiana. Uma menina se escondeu sozinha. Ana não estava sozinha em seu esconderijo. E o menino pernambucano estava na casa da árvore. Quem estava na casa da árvore? Nessa aí, eu peço a você que pause esse vídeo e tente fazer antes da solução, porque isso faz com que você exercite cada vez mais essa parte lógica de resolver esse tipo de questão, tá bom? Então vamos aqui para a nossa resolução. Então, tenho quantas crianças? Eu tenho Ana, depois Cláudia, depois vem o Joaquim, depois vem o Pedro, depois vem a Fabiana, certo? Essa questão é bem simples, tá bom? Mas fique esperto que você precisa ler a questão. Então, leia a questão mais de uma vez, se for necessário, porque para a gente resolver, não basta ler uma vez, você tem que ler várias vezes e ir retirando as informações do enunciado, ok? Então, vamos começar a resolução aqui. Eu não fiz nada demais, eu só escrevi os dados, nomes das crianças aqui, certo? Então, vamos lá. Eu sei que tem exatamente duas crianças na casa, certo? Nessa casa da árvore. Então, observe, ele já me falou que Pedro, que nasceu em São Paulo, então, se Pedro é paulista, eu já coloco aqui. Já coloco aqui. E depois, uma menina se escondeu só, ok. Ana não estava sozinha, beleza. E o menino pernambucano estava na casa da árvore. Então, só tenho dois meninos aqui, ó. Vou marcar aqui. Dois meninos, o Joaquim e o Pedro. Então, se o Pedro é paulista, o Joaquim é o pernambucano. Essa informação aqui ele não tinha me dado, tá bom? Então, o Joaquim é um pernambucano. Muito bem. Observe que ele também me falou, junto com essa informação do Pedro, que ele se escondeu com quem? Com Fabiana. Então, Fabiana estava com Pedro. Beleza? Estava com Pedro. Mas por que, professor, tem que escrever isso? Eu tenho que escrever porque sobraram duas meninas, certo? Duas meninas exatamente. E a gente sabe que tem duas crianças na casa da árvore. Uma eu já sei que é o Joaquim, certo? E a outra falta descobrir. Então, essa informação aqui é falsa, essa informação aqui é falsa e essa é falsa. Beleza? Então sobrou o quê? Letra B e C. Então vamos atrás aí da resposta correta, certo? Então, uma menina se escondeu sozinha.
Quem foi essa menina? Vamos atrás dela, certo? Eu já sei da Fabiana, eu já sei que tem uma que está sozinha, então Ana não estava sozinha. Então, quem estava sozinha era a Cláudia. Se ela estava sozinha, quem era a outra que se escondeu, né? Ana não estava sozinha em seu esconderijo, ela estava com quem? Com Joaquim, necessariamente. Ela estava com Joaquim. Então, você vai lá e marca letra C. Ana e Joaquim. Por quê? Eu já sei que ela estava só, essa Cláudia. A outra estava com Pedro, e se Ana não estava sozinha, ela estava com quem sobrou, já que cada um tem o seu papel definido. Então, observa que esse tipo de questão não é difícil, mas você pode se enrolar se você não seguir esse passo a passo. Então, tudo é uma questão de você ir construindo o seu raciocínio. Agora, como é que eu construo esse raciocínio? Você precisa sempre resolver questões parecidas, sempre questões novas, tentar resolver a maior quantidade de exercícios que você puder. É lógico que você não consegue fazer isso em um dia, tá bom? Não vai com essa história de querer estudar 10 horas por dia, isso daí não tem nenhum tipo de resultado. Agora, se você for constante, estudar 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas por dia da maneira correta, você vai longe, tá bom? Então, vamos lá, vou apagar aqui que está na tela e vamos apagar tudo isso aqui, beleza? Vamos seguir para a próxima questão. Vamos lá, observa aqui essa questão de 2017 agora. Na conta armada, cada letra representa um algarismo. E letras diferentes representam o quê? Algarismos diferentes. Qual é o algarismo que a letra T representa? Então, preciso saber a letra T, certo? Como é que eu vou começar a resolver essa questão? Então, vamos lá pensar no seguinte. Eu tenho as alternativas, né? Ele já me deu, e a gente precisa ter uma estratégia para resolver isso aqui. Os algarismos sempre são de 0 até 9. Então, vamos tentar encurtar nossa história aqui. Em geral, você pode ter vários valores aí, mas observa que eu vou começar testando. Então, eu vou dizer que o A vale 5, porque aqui é 5, aqui é 5, aqui é 5, aqui é 5 e aqui é 5. 5 mais 5, 10. Com 5, 15. Com 5, 20. Com 5, 25. Vão 2. Então, primeiro que eu escolhi. E outra, porque o que que acontece? É mais fácil de acontecer isso, porque se você tem 5 vezes o 5 aqui vai dar 25 e o 5 tem que estar bem aqui também, ó. Então, observa que eu já tenho mais ou menos o panorama do que vai acontecer. Se aqui tudo é 5, então esse número que você vai colocar aqui, ó, em cada uma dessas letras G, quando você somar, vai ter que dar 5 também. Então, observa, esse número aqui, quando você somar, tem que dar 5. Então, testa com 1. 1, 1, 1. De novo, 1 e 1. 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, 5 vezes 5 vezes 1, 5. Então, meu teste está ok. Muito bem. Eu já sei também a letra G, que vale 1. Está faltando quem? Está faltando essas duas aqui. Então, observa que eu já sei, pelas minhas contas aqui, que não vai ser nem 1 e nem 5, né? Aí fica faltando eu testar essas três alternativas aqui, a A, a C e a E. Então, vamos supor que o T seja 3.
Vamos supor, ou seja, eu não sei se isso é verdade, mas vamos lá. Você vai ter uma, duas, três, quatro, cinco. Então, você tem lá 5 vezes 3 é quanto? 15. Com esse 2 aqui, você vai ter 15 mais 2 que vai ser 17. Então, você vai ter um 7 aqui e vai um para cá, certo? Que número que tem que valer o O? Que número que tem que valer a letra O para casar isso aqui para que dê um, né? Eu tenho que ter essa condição. Eu posso colocar outro número aqui que não seja zero? Não. Por quê? Porque observe que a condição é necessariamente o quê? Que G vai estar aqui nessa posição e vai estar nessa, certo? Então, um tem que estar. Então, o O tem que ser zero. Deixa eu colocar aqui. Eu já sei que G é quem? G é 1. Eu já sei que o A é 5, certo? Eu já sei que o O é zero e o T tem que ser 3. Eu encontrei minha resposta, tá bom? Mas, professor, como é que eu vou saber? Observa aqui, ó. Se o T, vamos imaginar que o T fosse 7. Então, vamos lá. 5 vezes o T, que é 7, vai dar quanto? 35. 35 mais 2 vai ser quanto? 37. Beleza, o 7 ok. Mas e aqui, ia dar 1? Não ia dar 1. Então, a gente tem que fazer esses testes, tá bom? Leva um tempo, mas a questão não é difícil, tá bom? Ela é uma questão mais de você insistir na resposta. Beleza, gente? Então, com essas questões aqui, eu espero que você se prepare um pouquinho mais, que tenha ajudado você a se preparar um pouco melhor para a prova, certo? E peço a você o seguinte, que caso não tenha estudado questões de multiplicação, questão de área, questão de perímetro, que faça esse estudo, que leve umas 2 horas, tá bom? Você tem aí mais ou menos 2 horas para estudar, você tem um tempo sobrando, então gaste esse tempo estudando esses temas. Tenta dividir meia hora para cada um, tenta refazer essas questões, porque aí, refazendo as questões, você consegue ter mais cristalizado esses assuntos e como é que a gente fala? Uma expertise maior na resolução de problemas, tá bom? Porque essa questão é parecida com outra, que vai ser parecida com outra. Então, quando a gente está se preparando para uma prova que tem um tempo, por exemplo, a UBMEP em específico tem 2 horas e meia. Então, você vai usar esse tempo para resolver a maior quantidade de questões que você puder, certo? Gaste o tempo todo, se esforce, entregue mesmo lá nos últimos minutos, porque você vai estar tentando resolver as questões para passar para a segunda fase, né? Então, o que que interessa mesmo? A segunda fase. Então, você precisa se destacar na primeira para poder fazer a segunda. Tudo bem? Então, tente resolver questões relativas a esses tópicos de lógica, de aritmética, um pouco de geometria, tá bom? Se der, estude um pouco de frações, que aí a gente vai conseguir uma preparação melhor se você estudar esses tópicos, tá bom? Então, desde já, eu agradeço pela atenção, tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, no seu período que você está vendo esse vídeo, certo? E contem comigo para sanar as dúvidas de vocês. Um forte abraço e até a próxima.